Você já ouviu falar na linguagem neutra? O uso de termos como todes, amigues e palavras semelhantes que trocam o O ou o A, que determinam gênero pelo E, com o objetivo de fazer com que a linguagem se torne mais neutra? O que você acha sobre esse uso? E se eu te pedisse para você escrever uma redação falando a respeito do uso da linguagem neutra na sociedade brasileira? Você saberia fazer uma redação sobre isso? Com tese, argumentos, repertórios socioculturais e propostas de intervenção? Não? Você teria dificuldade? Então eu vou literalmente te mostrar como poderia ficar o seu texto completinho com essa discussão. Bora lá? Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente discuta sobre a linguagem neutra na sociedade brasileira. Quero te ensinar o que seria um bom posicionamento para tratar sobre essa questão, quais seriam bons argumentos, bons repertórios socioculturais. Então pega aí papel e caneta para você anotar tudo e ficar pronto para fazer aquela redação espetacular sobre esse tema. Em primeiro lugar, para a nossa tese, você pode e deve deixar claro que a linguagem neutra não é um problema, mas que ela deve ser usada no momento certo, no momento adequado. Repetindo, sua tese é: a linguagem neutra não é um problema, mas deve ser usada com ponderação, deve ser usada na hora certa. E eu vou te explicar perfeitamente quais são os momentos em que você pode, deve ou não utilizar a linguagem neutra. Então, anote tudo bonitinho para esse tema espetacular e mega polêmico. Na sua redação, seria interessante que você separasse um parágrafo para mostrar os momentos em que se deve utilizar a linguagem neutra. Você pode comentar, por exemplo, em um dos seus parágrafos, que é muito importante que haja esse uso como respeito aos indivíduos que são transexuais. Em situações em que haja uma presença considerável de indivíduos transexuais que podem se sentir de alguma forma reprimidos, ofendidos ou que não estejam confortáveis com o uso da linguagem tradicional, não há nenhum problema em se utilizar a linguagem neutra, levando em consideração que essa linguagem ela é vista como uma variação linguística como qualquer outra. Assim como nós temos o regionalismo, assim como nós temos as diversas variações linguísticas, variações etárias, variações devido à questão da escolaridade, por exemplo, nós temos também uma variação linguística que representa esse uso da linguagem neutra. A linguagem neutra não é vista dessa forma, mas deveria ser vista somente como mais uma variação da língua e por isso deve ser colocada como algo perfeitamente aceitável e perfeitamente cabível em determinados contextos. Para isso, você pode usar o livro de um autor muito importante, o Marcos Bagno, que alguns chamam de Marcos Banho, que é o Preconceito Linguístico. Esse livro é muito interessante porque ele nos faz refletir a respeito dos mais diversos preconceitos que nós temos na linguagem. Preconceitos relacionados a fatores históricos, preconceitos relacionados a fatores etários, preconceitos relacionados, por exemplo, a questões regionais. E hoje nós temos um novo preconceito linguístico, que é o preconceito relacionado a essa questão da linguagem neutra, o que nós sabemos que é um grande problema e um grande desafio. E exatamente por isso, em situações informais, deveria ser mais permitido ou mais aceitável esse tipo de uso. Afinal, não há certo ou errado na língua portuguesa. Há adequação ou inadequação diante de um determinado contexto. Falando em contexto, tem uma discussão que ficaria muito interessante na sua redação, um parágrafo muito importante na sua redação, que seria basicamente o parágrafo em que você vai mostrar para o seu corretor, para o seu leitor, os momentos em que a linguagem neutra não deve ser utilizada. Há momentos em que ela não deve ser utilizada? Com certeza.
Que momentos são esses? Os momentos em que nós temos a exigência da norma padrão da língua portuguesa. A linguagem neutra ela ainda não é reconhecida gramaticalmente. E se ela não é reconhecida gramaticalmente, ela não é colocada como um padrão. Ela não é colocada como padrão pelos professores, ela não é colocada como padrão pela gramática, ela é só mais uma variação. Então, nas situações em que você vai fazer, por exemplo, uma prova, que você vai fazer uma redação para o próprio Enem, o momento que você vai fazer um concurso público, por exemplo, você não vai utilizar a linguagem neutra, porque ela não faz parte do nosso padrão linguístico, o que nós sabemos que é muito importante que seja respeitado sempre que solicitado. Lembre-se, a linguagem ela vai variar de acordo com o contexto. O bom domínio da língua é a variação de acordo com o contexto em que a língua é empregada de fato. Então, claro, num contexto de prova, num contexto mais tradicional, não utilize a linguagem neutra. Você pode comentar como repertório sociocultural sobre algo muito polêmico que está acontecendo aqui na cidade de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, o vereador Nicolas Ferreira, ele propôs a proibição da linguagem neutra nas escolas. Como se isso fosse algo que aconteça com muita frequência, como se houvesse algum tipo de imposição por parte dos professores. Você pode citar que há um projeto do Nicolas Ferreira discutindo sobre essa questão e que há um grande debate a respeito dessa questão da linguagem neutra na sala de aula. E isso foi proposto na cidade de Belo Horizonte pelo próprio Nicolas Ferreira. Essa proposta feita por ele pode aparecer no seu texto como um repertório sociocultural, no qual você mostraria bastante a respeito dessa questão e nós saberíamos que você tem conhecimento sobre o assunto e sobre o que está sendo discutido sobre essa questão. Você pode trazer como repertório sociocultural também a própria questão da variação linguística na língua portuguesa. Você pode guardar uma parte da sua argumentação para discutir sobre a variação linguística. E aí você vai falar que nós podemos ter variações relacionadas à idade, variações relacionadas à região em que um determinado indivíduo mora, variações relacionadas à escolaridade de uma determinada pessoa. Você pode trazer toda essa discussão no seu texto sem problema nenhum e ainda contaria como repertório sociocultural. Então, se você quiser, pode utilizar um repertório, olha que interessante, da própria língua portuguesa. Seria algo bem metalinguístico e que funcionaria maravilhosamente bem na sua redação. E claro, né, gente, se nós temos problemas, nós precisamos das nossas cremosíssimas propostas de intervenção. Então vamos a elas, vamos pensar um pouquinho em quais propostas a gente pode colocar? Anote aí. Uma primeira proposta de intervenção seria que nós tivéssemos uma discussão efetiva sobre a questão da variação linguística nas escolas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Essa discussão sobre a variação, ela tem que acontecer o quanto antes, até mesmo para que a gente possa evitar preconceitos relacionados a determinados usos, como a própria variação com linguagem neutra. É importante que isso seja feito especificamente pelo nosso Ministério da Educação. Anotadíssimo? Além disso, é muito importante que tenhamos uma discussão a respeito de identidade de gênero nas escolas, também, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E isso seria função do Ministério da Educação. É necessário que as pessoas pensem ou que elas repensem a respeito das questões relacionadas ao preconceito, porque quando se tem preconceito em relação às pessoas transexuais, esse preconceito ele pode estar refletido na língua, ao tratar, por exemplo, o uso da linguagem neutra como algo muito absurdo. E muitas vezes as pessoas que se preocupam muito com a linguagem neutra não vão se preocupar com a informalidade, não vão se preocupar com o uso de gírias, não vão se preocupar com a variação etária. Então por que se preocupar tanto com a linguagem neutra? Temos aí um grande desafio, uma questão que deve ser repensada. Por último, você pode colocar sobre a necessidade de se fazer palestras e rodas de discussão que discutam a respeito da tolerância e da diversidade de gêneros. Isso deve ser feito pelo próprio Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para que as pessoas possam refletir mais
a respeito desses preconceitos, desses novos preconceitos que estão na sociedade brasileira, para que assim eles possam perceber que até mesmo no uso da língua nós podemos ter algumas manifestações preconceituosas que são extremamente desagradáveis e que podem ser ofensivas a um determinado grupo social. E você? O que você acha da linguagem neutra? Você acha que ela é benéfica, maléfica, que depende da situação? Me conta a sua opinião, quero saber. Manda pra nós aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho para notificações e depois me chama lá no Instagram pra gente trocar uma ideia, @aprendicompapai. Valeu pela participação, pessoal. Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!